Bom, pessoal, então vamos resolver essa quinta questão da página 48 do livro de vocês. Então, vê só, ela fala o seguinte: na instalação de um sistema a gás para aquecer a água em uma residência, são utilizados canos de cobre. Até aí tudo bem. Aí, considere um cano de cobre de 4 metros de comprimento. Então, sempre que vocês forem resolver as questões, vocês coloquem os dados, certo? É importante colocar os dados porque assim fica bem mais tranquilo de vocês resolverem as questões, tudo bem? Então, ó, coloca aqui os dados. O dado inicial ele fala aqui o seguinte: ó, o cano de cobre ele tem 4 metros de comprimento. Então, o comprimento inicial, ó, o L0, é igual a 4 metros. E em seguida, ele fala que esse cano de cobre de 4 metros ele está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, é importante vocês colocarem também a temperatura inicial. Então, todos os dados que as questões vierem colocando, vocês anotem, porque assim vai ficar bem melhor de vocês poderem resolver as questões. Então, a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Então, 20 graus Celsius. Então, até aí tudo bem. Então, colocamos os dados aí. Então, quando a água que passa por esse cano estiver a uma temperatura de 60 graus Celsius, então isso quer dizer que quando essa temperatura aumentar, né, ele quer saber o quanto que esse cano vai dilatar, certo? Em milímetros. Então, essa temperatura é a temperatura final. Lembre-se que quando eu coloco se eu colocar alguma letra aqui e esse zero bem pequenininho, né, isso quer dizer que é algo inicial, certo? Então, temperatura inicial, comprimento inicial, tá vendo? Então, a temperatura aqui, ó, final é de 60 graus Celsius, beleza? Então, qual será em milímetros o aumento no comprimento dele? Então, ele quer saber a questão, quando essa temperatura estiver a 60 graus Celsius, quanto esse cano de cobre ele vai dilatar. Então, abaixo, né, ele dá o coeficiente de dilatação. Então, coeficiente de dilatação, né, lembrando que a dilatação linear, certo? Então, dilatação linear vai ser 1,7 vezes 10 elevado a menos 5, beleza? E é sempre importante vocês colocarem a unidade de medida, certo? Sempre importante. Então, esses são os dados. Então, ele quer saber qual é o aumento de comprimento dele. Então, ele quer saber a variação, certo? A variação do comprimento. Aí você coloca a interrogação. Então, veja que colocando esses dados, já fica bem melhor de você poder trabalhar os cálculos, certo? Então, ele quer saber em milímetros. Então, veja, o comprimento inicial, ele dá em metros. Então, o que é que você vai fazer? Você vai transformar esse valor aqui em milímetros. Então, como é que a gente transforma, professor, essa unidade de medida? Pois bem, então, sabendo aqui, ó, vou colocar aqui primeiro passo, certo? Isso aqui são os dados. Então, ó, deixa eu só organizar aqui. Então, primeiro passo, certo? Primeiro passo é a gente converter, né, esse comprimento aqui em milímetros. Então, esse aqui é o primeiro passo, certo? Então, primeiro passo. Então, ó, você pode fazer regra de 3, certo? Existe metro, centímetro e milímetro. Então, vamos fazer passo a passo para que vocês possam entender. Então, veja só. Fazendo regra de 3 aqui, então, ó, 1 metro tem quantos centímetros? Então, 1 metro tem 100 centímetros, beleza? E aí, ó, 4 metros são quantos centímetros? Então, você coloca o x. Tá? Então, coloca o x. Pronto, regra de 3 é uma regra bem simples, que isso aí você aprende em matemática. Então, aqui, ó, meio pelos extremos. Tá? Então, 1 vezes x vai dar x. 4 vezes 100 vai dar 400. Então, ó, transformando metros em centímetros, então 4 metros equivale a 400 centímetros. Beleza? Então, até aí tudo bem, né? Tá tranquilo.
sendo que ele quer saber em milímetro. Então, o importante é sempre você colocar na unidade correta. Então, o segundo passo é transformar esse valor em milímetros. Eu estou fazendo passo a passo porque fica bem melhor de vocês compreenderem, beleza? Mas quem souber já pode fazer direto. Então, só separar aqui. Então, vamos lá. Então, ó, 1 centímetro equivale a quantos milímetros? Então, se você for pegar a régua, entre 1 centímetro e outro, você tem aqueles tracinhos menores. Aqueles tracinhos menores, ele equivale aos milímetros, certo? Então, sempre que vocês forem converter, lembre lá da unidade de medida, lembre dos instrumentos de medição, certo? Que vai facilitar para vocês. Então, deixa eu só dar uma focada aqui, beleza. Então, veja só. Então, de 1 centímetro para outro, se você contar aqueles tracinhos menores, são 10. Então, em 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros. Tá? Então, 10 milímetros. Beleza? Então, ó, 400 centímetros são quantos milímetros? Eu não sei, eu coloco x. Então, a mesma coisa, você multiplica aqui em cruz, né? Então, 1 vezes x vai dar x, igual 400 vezes 10, então 4.000. Então, 4.000 milímetros, beleza? Então, ó, esse é o valor que vamos utilizar no comprimento inicial para que o valor dê certo. Eu poderia fazer direto, certo? Poderia já utilizar a equação e utilizar direto. Mas eu estou fazendo passo a passo, que é justamente para a gente não errar. Então, a gente já começa certo e termina certo, beleza? Mas quem souber já pode fazer direto. Mas eu estou fazendo isso porque tem pessoas que têm dificuldade, beleza? Então, esse aqui, ó, é o nosso comprimento inicial. Então, lembrando, como é que eu calculo, né, a variação do meu comprimento na dilatação? Então, ó, terceiro passo, aplicar a equação da dilatação linear. Então, o terceiro passo é aplicar a equação da dilatação linear. Então, a variação da dilatação linear é igual ao comprimento inicial, certo? Vezes o meu coeficiente de dilatação, que cada material tem, vezes a variação da minha temperatura. Beleza? Essa é a equação da dilatação linear. Beleza? Então, ó, vamos só substituir os valores aqui. Então, os dados é importante para a gente poder substituir. Então, como a gente quer saber a variação do comprimento, então repetimos aqui, ó. A variação do comprimento é igual. Comprimento inicial, antes é em metros. Mas a questão pede milímetros. Então, já está convertido aqui, ó. Então, 4.000 milímetros. É sempre importante vocês colocarem a unidade de medida, beleza? E eu vou explicar o porquê. Vezes o meu coeficiente de dilatação, que está aqui. Então, 1,7 vezes 10 elevado a menos 5, né? Graus centígrados, sendo que inverso, né? Deixa eu puxar mais para cá. Vezes, como aqui não vai dar, eu vou colocar aqui embaixo. A minha variação da temperatura. Então, o que é variação? É você pegar a temperatura final e subtrair com a temperatura inicial. Então, ó, aqui é vezes, porque aqui não vai dar, né, para colocar. Então, coloca aqui entre parênteses. Temperatura, eu vou colocar aqui detalhadamente para vocês poderem observar. 60 graus Celsius, temperatura final, menos a temperatura inicial. Beleza? Que é de 20 graus Celsius. Beleza. Então, só organizando aqui. Então, a minha variação da dilatação linear vai ser igual a 4.000 milímetros. Né? Vamos repetir. Vezes o meu coeficiente de dilatação, também vou repetir. Né? Eu estou fazendo aqui bem detalhadamente para vocês entenderem, certo? Vezes a minha variação de temperatura. Então,
60 menos 20 vai dar 40. Então, 40 graus Celsius. Opa, o meu zero não é aqui, é aqui. Beleza. Então, vê só, como é importante vocês colocarem a unidade de medida. Esse C elevado a menos 1, né, esse grau centígrado, qualquer valor que tiver com expoente negativo, subentende-se que ele é o inverso. Então, deixa eu pegar só essa folha aqui, esse rascunho. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, veja. Vamos supor aqui que eu tenha... Isso aqui é matemática, beleza? 2 elevado a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 dividido por 2. Do que meio. Para você pegar esse número aqui e colocar na parte de cima, certo? Para você fazer isso, é só você colocar dessa forma. Então, a gente chama isso em matemática de inverso, né? É o inverso, né, da fração aqui. Para a gente tirar essa fração, a gente coloca o inverso. Então, no grau, ali, na unidade de medida, está o grau centígrado menos 1, que é o mesmo que 1 sobre grau centígrado. Beleza? Então, voltando aqui. Aqui é como se tivesse 1 sobre grau centígrado. Então, se eu pegar... E ele está multiplicando aqui, certo? E ele está multiplicando aqui. Então, se eu pegar esse valor e multiplicar... Eu só estou pegando aqui... Isso se chama análise adimensional. Que a gente pega as dimensões e aí só resolver elas. Então, veja. Se eu multiplicar isso aqui, vai ficar... Vou colocar aqui embaixo. 1 vezes graus centígrados vai ser graus centígrados dividido por grau centígrado, que isso aqui é igual a 1. Então, trazendo para a questão da gente, por isso que é importante demais vocês colocarem a unidade de medida e ver se está certo, vocês podem cancelar, beleza? O cancelamento das unidades é isso, né? É quando você multiplica ou você divide e aí dá 1. Então, ó, posso cancelar. Então, vai sobrar só milímetros. Então, veja, quando a conta da gente terminar, vai estar em milímetros. Então, vai estar certo. Beleza? É isso que eu sempre vou querer que vocês prestem atenção. E sempre coloquem as unidades de medida, porque é muito importante. Então, ó, continuando. Então, a minha variação do comprimento vai ser igual. Então, veja que aqui eu tenho um número grande. Aqui eu tenho um número decimal. E aqui eu tenho um número normal. Beleza? Então, qual a dica que eu dou para vocês? Coloquem em notação científica. Se o coeficiente de dilatação está em notação científica, coloque. Beleza? Então, como é que eu coloco, professor? Na notação científica. Não é complicado. Beleza? Veja aqui. O 4000 é a vírgula subtende-se que está aqui. Então, você vai puxar, certo? A vírgula até o 4 e vai contar o número de casas. Então, puxando aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3. Então, vai ficar 4 vezes 10. Quando eu puxo minha vírgula para a esquerda, o meu expoente ele é positivo. Então, eu somo. Então, puxei aqui, ó, 1, 2, 3. Então, 3 positivo. Milímetros. Beleza? Então, ó, vamos organizar aqui. Aqui está 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. Quando a vírgula está aqui, você pode puxar ela para a direita. Então, quando você puxa para a direita, você subtrai, certo? Só que aqui em cima já está negativo, então vai ter jogo de sinal. Então, ó, vou puxar aqui a vírgula para cá, então puxei uma casa. Então, eu vou subtrair o número 1. Então, vai ficar 17 vezes 10 elevado a menos 5. Eu não vou subtrair o número da casa aqui, que no caso foi 1. Então, menos 1. Beleza? Vezes 40. Então, 40 também eu posso botar em notação científica. Então, ó, subtende-se que a vírgula está aqui. Então, puxando para cá, vou puxar uma casa. Então, quando eu puxo para a esquerda, eu somo. Então, vai ficar 4 vezes 10
Então, se eu vou puxar uma casa e eu vou somar, então meu sinal é positivo. Então, assim fica mais fácil. Então, ó, só organizando aqui. O vídeo vai ficar extenso, mas é só para que vocês entendam só essa primeira parte. O restante vai ser mais rápido. Então, ó, eu vou repetir aqui. 4 vezes 10 elevado a 3 milímetros, vezes 17 vezes 10. Então, menos com menos, eu vou somar. E aí e vai prevalecer o sinal do número maior. Então, o menos 5 aqui, ó. O 5 é maior, então vai ficar o menos. Então, menos com menos, mais. Então, vai ficar 5 mais 1, 6. Só que 6 negativo. Beleza? Vezes 4 vezes 10 elevado a 1. E aí, é só você multiplicar os números e depois vocês multiplicam as bases. Então, ó, quando eu tiver base 10, vou repetir na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. É simples. Então, vamos multiplicar os números que está perto do 10, certo? 4 vezes 17, e esse resultado vezes 4. E aí, vamos repetir a base e somar os expoentes. E aí, a gente encontra a variação da dilatação, né? Então, vamos lá. Então, 4 vezes 17. Então, ó, fazendo o cálculo rápido aqui. Então, 4 vezes 17. Então, 4 vezes 7 dá 28. Sobe 2. 4. Desce 2. 6. 68. Vezes 4, né? Então, 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 6 vai dar 24. E aí, 24 mais 3 dá 27. Então, 272. Então, 4 vezes 17 dá 68. 68 vezes 4 dá 272. Então, meu ΔL vai ser igual a 272. Beleza? Vezes 10. E aí eu vou somar os expoentes. Então, ó, 3 menos 6. Então, na soma ou subtração, prevalece o sinal do número maior. Então, vai ficar 3 menos 6 vai dar menos 3, certo? Então, menos 3 mais 1 vai ficar menos 2. Então, menos 2 milímetros. Beleza? E aí eu posso tirar depois da notação científica esse valor. Então, como é que eu faço? Então, ó, ΔL é igual. Como é menos 2, a minha vírgula está aqui, você vai puxar 2 casas para a esquerda. Certo? Então, 1, 2. E aí, esse valor aqui some. Beleza? Sempre que aqui, na minha anotação, tiver um número negativo, você vai puxar para cá, para a esquerda. Lembra? Para a esquerda e para a direita, o que é que acontece? Então, ó, se você for puxar aqui a vírgula para a esquerda, você vai somar. Então, quando você soma, ele cancela com esse número aqui. Então, ó, puxei aqui, ó, 1, 2. Então, vai ficar 2,72 vezes 10. E aí, eu não vou somar? Então, vai ficar, puxei 2 casas aqui, mais 2 milímetros. Então, ó, menos 2 com mais 2 dá 0. E qualquer número elevado a 0 equivale a 1. Então, vai ser esse valorzinho aqui. Então, o comprimento, a variação do meu comprimento lá do cano vai ser igual a 2,72 milímetros. E aí, a gente encontrou o nosso valor. Então, veja só, a conta, ela foi bem trabalhosa, né? Bem trabalhosa. Eu fiz passo a passo, mostrei tudo aqui para vocês, certo? Converti, depois eu peguei e encontrei a variação do comprimento. Então, veja, é só a gente trazer para a prática. Imagina que a gente está com um cano e aí a gente faz lá um procedimento, né, numa casa, colocamos esse cano e aí ele pega e a temperatura eleva para 60 graus Celsius. Então, na prática, veja só, olha quanto ele vai dilatar. Bem pouco, né? Não dá nem para a gente perceber. Mas para uma estrutura de uma casa, por exemplo, é bem significativo, porque aí pode acontecer de estourar o cano, de romper, né, a estrutura da casa, ou sei lá, de uma ponte,
Então, geralmente os engenheiros, eles fazem esses cálculos, beleza? Então, para a primeira questão, eu fiz bem detalhado, é um vídeo bem extenso, mas eu acredito que vai ajudar vocês a entender, beleza? Então é isso aí.